ela nos traz fortalecimento. Diga graças a Deus. Quando a tribulação vem, nós vencemos, nós olhamos para trás, olhamos para nossa esposa e dizemos um para o outro: poxa, valeu a pena, viu? Nós vencemos juntos essa dificuldade. Diga graças a Deus. Meu amado irmão, que Salomão aqui fala com propriedade. E aqui ele diz uma coisa interessante, que a esposa dele só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Até mesmo, viu, Alex? Aquelas pancadinhas com o amassador diário que a Clélia te dava, era para o teu bem. Era para ti não sair de manhã e se drogar. Ou seja, a atitude dela não era completamente sábia, mas a intenção era. Quem está entendendo isso, diga amém. Irmãos, a tendência do relacionamento nessa fase é muito interessante, que eu vou falar aqui, eu quero que você preste muita atenção. Muitas pessoas, dentro de alguns relacionamentos, se acham mais importantes do que o outro. Olhem para mim aqui, isso é muito importante que eu vou falar. Todos levantem a cabeça, por favor. Existem alguns relacionamentos que às vezes uma pessoa se acha melhor do que a outra, se acha mais bonito do que a outra, mais bonita do que o outro, se acha melhor do que o outro. E esse sentimento maligno começa a abrir um espaço para o inimigo trabalhar. Começa a abrir espaço. A pessoa começa a pensar assim: poxa, eu estou com essa pessoa, eu gosto completamente dela, e eu vou envelhecer do lado dela. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? Ah, o meu amor esfriou, eu não amo mais essa pessoa. Eu quero falar da crise dos 40 anos de idade. Quem aqui tem 40 anos de idade? Ou perto de 40? Eu quero falar dessa crise. Muitos homens, quando começam a vida com dificuldades, com luta, começam a construir bens materiais com a sua companheira, sua esposa, aquela mulher valorizada, aquela mulher honrada, aquela mulher luta do lado daquele homem. Mas quando chega num determinado ponto da vida, em que a vida melhora, o marido olha para o lado, vê a mulher de 40 e começa a pensar nisso que eu acabei de falar: poxa, eu estou envelhecendo, será que eu vou ser feliz do lado desta mulher? E muitas das vezes, uma grande realidade que acontece nos nossos dias, tem até um ditado que diz, né? Que o marido troca uma mulher de 40 por duas de... Quem já ouviu falar nisso? Meu irmão, nessa fase, nós começamos a nos confrontar com o nosso orgulho, egoísmo, e começamos, muitas das vezes, a receber propostas. Alguns anos atrás, os homens se ofereciam para as mulheres. Hoje, as mulheres se oferecem para os homens. Sim ou não? A facilidade, hoje, principalmente no nosso país, em um homem casado ter um relacionamento extraconjugal muito grande. E muitos enveredam por este caminho, muitos se perdem pelas trevas desse caminho, e acham que vão ser felizes, e acham que estão buscando a realização sentimental. Ao contrário, estão entrando dentro de um poço profundo de trevas, aonde acharão sofrimento, aonde encontrarão decepções, aonde deixarão profundas feridas na família. Eu conheço um rapaz que trabalha comigo aqui no Tribunal Militar, aqui em Belém. Todas as vezes que ele se refere ao pai dele, ele se refere com palavras de maldições. Vou falar só uma aqui para você entender: aquele desgraçado. É muito triste você ouvir um filho falar assim com o pai. Sim ou não? Sim. Muito triste. Nós lemos um livro de um rapaz chamado Carlos, mas não é você não, tá, Carlos?
E aquela, uma parte do livro ficou gravada na minha mente, eu nunca esqueci disso. Aquele rapaz tinha uma vida muito boa, de repente, aquela criança tinha uma vida muito boa, de repente o pai resolve sair de casa, abandonou a esposa. Muitas pessoas pensam, quando saem de dentro de casa, estão procurando a felicidade. Não, você está procurando sofrimento, e você está causando sofrimento. E aquele pai abandonou aquela mãe com aquela criança, e aquele menino cresceu longe de seu pai, conhecia, sabia quem era seu pai, mas não tinha muita intimidade com seu pai, e aconteceu um problema muito sério com ele na escola. Ele foi manietado pelo colega menor sexualmente, e criou uma revolta dentro de si muito grande. E aquele menino ali, já um autor escrevendo aquele livro, dizia que o maior desejo dele era matar o seu pai. Todas as frustrações que aquele menino tinha, agora um homem já, um rapaz, tudo que acontecia de errado, ele direcionava ao pai, porque o pai causou uma dor muito grande no seu coração. E ele comprou uma arma, comprou um revólver calibre 38, comprou munições e se preparou para matar o seu pai. Ele estava pronto para tirar aquela cisma, para tentar apagar aquela dor do seu coração. E naquele mesmo dia em que ele comprou a arma, ele recebeu um convite para ir até a igreja. E ele resistiu ao máximo, disse: não, eu sou de outra religião, eu não simpatizo muito com a igreja evangélica. E alguém insistiu muito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que você que está aqui nesta noite, foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui. Ele tem uma grande bênção para a tua vida e para o teu casamento. Você não veio aqui de graça. A Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E nesta noite Deus tem um presente para você. E aquele rapaz foi convidado à igreja. E quando ele chegou na igreja, o pastor pregava sobre amor. Falava que os filhos têm que perdoar e amar os seus pais e vice-versa. E aí o Espírito de Deus começou a trabalhar, e aquele rapaz começou a chorar muito. Aquele ódio começou a sair, se derramar pelas lágrimas. E ele começou a entender que ele amava o pai dele, mas tinha uma revolta porque tinha sido abandonado pelo pai. Ele não conseguia dizer isso para o pai. A única forma de chamar a atenção do pai era agredi-lo com aquela arma. E ele chorou muito e chegou com o pastor e contou a história. Disse: pastor, a arma está lá em casa, eu ia hoje matar o meu pai. Estava tudo certo. E o pastor pediu a arma, ele trouxe e orou com ele. E durante algum tempo foi tratado. Jesus curou aquelas feridas na alma. E o pastor orientou ele a enfrentar os seus fantasmas, as suas debilidades, as suas feridas. E o pastor disse que ele teria que ir até o seu pai e contar para o seu pai tudo o que ele sentia, e no final dizer ao pai que o amava. Era muito difícil, mas ele foi. Aquilo que o Alex falou aqui é muito interessante. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma essa vida. Uma coisa aqui que o pessoal sempre... Cadê o Alex? Está aí? Me permita, Alex, fazer esse comentário. Aqui no Sideral, o Alex era um dos viciados e assaltantes bem perigosos. Ele era conhecido no mundo do crime como pão de milho. Hoje ele é conhecido na igreja como maná de Deus. Eles aplaudiram forte, Senhor. Deus transforma vidas. Agora é interessante dizer que Deus só transforma quem permite. Deus é um cavalheiro. A Bíblia diz no Apocalipse 3:20 que ele está à porta aí. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra. Se você ouvir a voz e dizer: não, Deus, eu não quero, isso não é para mim, eu não gosto de igreja, eu não gosto disso, eu não gosto... Não, Deus vai ficar do lado de fora. Mas nessa noite, se você abrir o seu coração, abrir a porta do teu relacionamento conjugal, abrir a porta da tua casa para Jesus, Ele vai entrar na tua vida.